Fortaleza, a gente ouve esse nome e já pensa logo nas praias, naquela cultura vibrante, não é mesmo? E claro, tem aquele apelido incrível, Terra da Luz. Mas será que todo mundo sabe a história por trás do nome oficial? De onde, afinal, vem o nome Fortaleza? Bom, a resposta é bem mais direta e histórica do que se imagina. Não é só uma metáfora sobre a força do povo cearense, embora isso também seja verdade. A origem do nome está numa construção, uma bem específica, que acabou definindo o destino de toda a região. Ok, então, para entender essa história toda, a gente vai seguir uns passos. Primeiro, vamos ver a origem direta do nome. Depois, a gente mergulha na história do forte que começou tudo. Em seguida, vamos desvendar o significado do famoso apelido Terra da Luz, acompanhar a jornada de Fortaleza de Vila Metrópole e, para fechar, entender o legado de resistência que esses nomes carregam. Bora lá! Então vamos começar pelo começo, né? O nome da cidade. A identidade de Fortaleza está totalmente amarrada a uma estrutura militar, que foi literalmente o ponto de partida para tudo que a gente conhece hoje. É isso aí. O nome Fortaleza não foi escolhido por acaso, não. Ele veio de uma fortaleza de verdade, de pedra e cal. Uma construção que funcionava como centro de proteção e organização lá na época colonial. Foi em volta dela que o povoado começou a nascer e a crescer. Certo, então vamos avançar um pouco e ver como esse forte surgiu. Para sacar de vez o porquê do nome, a gente precisa conhecer a história dessa construção que, olha, teve uma origem bem disputada e uma troca de comando que foi crucial para tudo. A história toda começa em 1649. Naquela época, os holandeses ocupavam a região. Eles construíram uma fortificação e deram o nome de Forte Schonenborg. Só que esse domínio não durou muito tempo. Apenas 5 anos depois, em 1654, os portugueses retomaram a área. E assim que tomaram o controle, a primeira coisa que os portugueses fizeram foi rebatizar o lugar. O nome oficial passou a ser Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Com o tempo, como é de se esperar, o nome foi sendo abreviado, e o povoado que crescia ali em volta ficou conhecido simplesmente como Fortaleza. E aí está. E o mais incrível é que esse marco histórico todo ainda existe. O forte original, claro que com algumas modificações ao longo dos séculos, está lá de pé, bem no centro da cidade. Hoje em dia, ele abriga a sede da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, conectando o passado colonial diretamente com o presente. Mas olha, a identidade de Fortaleza não se resume a essa origem militar. A cidade e o estado do Ceará inteiro carregam um apelido superpoderoso e cheio de um significado histórico profundo. De onde será que vem Terra da Luz? É comum associar o sol forte do Nordeste, o que até faz sentido, mas a verdadeira origem, nossa, é muito mais impactante. Fala sobre pioneirismo e sobre a luta pela liberdade no Brasil. A luz, nesse caso, é um símbolo potentíssimo de liberdade. O Ceará recebeu esse título por ter sido a primeira província do Brasil a abolir completamente a escravidão. Isso mesmo, a primeira. A data exata desse marco histórico é 25 de março de 1884. Nesse dia, o Ceará se tornou um território livre, um verdadeiro farol de esperança para o resto do país. E a data é tão importante que hoje é feriado estadual, a famosa Data Magna do Ceará. E só para colocar em perspectiva o tamanho desse feito, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil inteiro, só foi assinada 4 anos depois. Isso mostra como o Ceará esteve na vanguarda da luta abolicionista no país. Ok, então com um nome que remete à proteção e um apelido que celebra a liberdade, como é que aquele pequeno povoado ao redor de um forte se transformou na gigante metrópole que a gente conhece hoje? Foi uma jornada e tanto. Em 1726, o lugar foi reconhecido como vila. Um passo fundamental veio em 1799, quando o Ceará conquistou sua autonomia administrativa de Pernambuco. Daí, em 1823, Fortaleza virou oficialmente a capital. E o crescimento acelerou de vez mesmo a partir dos anos 50 e 60. Esse crescimento todo foi empurrado por vários fatores. A economia do algodão no século XIX deu um baita impulso. A independência política também ajudou muito. E mais tarde vieram as grandes reformas na infraestrutura, a industrialização e, claro, o boom do turismo, que transformaram Fortaleza num grande centro econômico regional. Quando a gente olha para toda essa trajetória, fica muito claro que os nomes da cidade não são só rótulos, né? Eles contam uma história de perseverança, de transformação e de muita luta. Essa frase aqui resume tudo muito bem.
O nome Fortaleza carrega essa ideia de um ponto de partida resiliente, um lugar que resistiu às disputas coloniais e serviu de base para um crescimento que se espalhou por toda a região. E aqui a gente vê as duas faces dessa identidade de forma brilhante. De um lado, Fortaleza, que fala de resiliência, de uma origem que protege. Do outro, Terra da Luz, que representa pioneirismo e a luta pela liberdade. Juntos, esses nomes formam um retrato completo do legado da cidade. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Como é que a memória de uma estrutura militar e de um ato de vanguarda social continua a influenciar a cultura, o espírito e a identidade de uma das maiores e mais vibrantes metrópoles do Brasil hoje em dia? A história de Fortaleza, sem dúvida, está viva em seu nome.